Quando o gerente da sua loja é um gasto e quando é um investimento, hein? Como diferenciar os dois e como isso interfere na expansão da sua loja ou da sua rede de lojas? Esse é o papo de hoje do Café com Dino. Bora tomar um café comigo? Você está ouvindo Café com Dino. E aí, tudo certo? Vai começar mais um Café com Dino aqui, essa hora que você, que é lojista, para, respira, dá uma pausa aí no teu dia a dia, na correria da loja ou das lojas e toma um cafezinho aqui comigo. Então, eu vou tomar o meu café daqui, você vai tomando aí e a gente vai batendo um papo sobre gerente de loja. Sabe que essa é uma das perguntas que mais me fazem, tanto nas minhas mentorias como nas minhas redes sociais, né? Qual é o momento certo de contratar o gerente? Qual é o momento de começar a preparar novos gerentes para as novas unidades? Quando um gerente é algo bom? Quando um gerente é algo ruim? Bom, antes de te dar essa resposta e colocar aqui meu ponto de vista, eu quero te contar uma rápida história. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui gerente de marketing de uma grande rede varejista em expansão, onde eu ajudei essa rede a abrir mais de 250 lojas em 10 estados brasileiros. A rede se chamava CityLab, ela era do Mato Grosso e operava em 10 estados do norte do Brasil, centro-norte do Brasil. Depois ela foi comprada por uma outra rede nacional, deixou de existir, né? Esse nome deixou de existir. Mas como gerente de marketing, estrategista de vendas, uma das minhas atividades era visitar as lojas, era conhecer cada gerente, era conhecer cada unidade, era conhecer os concorrentes. E durante muito tempo, para a gente bater recorde de vendas, né? Quer dizer, para a gente tirar essa empresa de 30 milhões de reais por mês para mais de 100 milhões de reais de vendas por mês, é um processo que eu participei ativamente, nós precisávamos estar alinhados com todos os gerentes. E um fato curioso é que a gente tinha um programa chamado Caravana da Meta. Era muito massa, muito massa. Ele era um programa em que tanto o diretor comercial, né, que era o grande líder das operações, da venda da empresa, marketing e vendas, assim como a gerente de RH, um gerente de compras, eram 5 na época, a gerente comercial, que fazia par comigo, né, eu como gerente de marketing, e mais o gerente de expansão, e mais algumas lideranças da empresa, elas iam até cada região, pelo menos a cada 2 meses, visitando as principais lojas, as principais cidades. E aí era interessante, durante o dia, o João Laurentino, que é um grande amigo meu, um professor, também um treinador muito conhecido no Brasil, o João Laurentino ele dava treinamentos para os gerentes e as supervisoras de loja, que eram a pessoa número 2 da loja. O número 1 é o gerente, a pessoa número 2 é a supervisora de crédito, que assumia quando o gerente não estava. Então, de manhã o João dava treinamento para os gerentes e para as supervisoras, e nós visitávamos lojas, tanto as nossas como dos concorrentes. À tarde, nós dávamos treinamento para os gerentes, aliás, e era muito interessante porque a gente podia apresentar as nossas estratégias, debater com eles os melhores caminhos, ouvir as dificuldades, ou seja, de tarde era a hora da gente falar e ouvir também. E aí, de noite, o João treinava os vendedores daquela região. Então, a cada 15 dias, todos os gerentes, todos os vendedores recebiam aí um circuito de treinamentos. Então, muito antes da pandemia, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, todas as ferramentas que a gente tem hoje para fazer o treinamento à distância. Então, naquela época, os treinamentos eram 100% presenciais. E aí, enquanto o João dava treinamento à noite para os vendedores daquela região, nós que éramos os gerentes de área, né? Gerente de compras, de marketing, de RH, gerente comercial, gerente de expansão, nós nos reunimos com os gerentes que tinham os piores resultados daquela região. Só que a gente não reunia para botar pressão naquele gerente, nós reuníamos para fazer uma simples pergunta. A pergunta era do que você precisa. O que você precisa para vender mais, o que você precisa para melhorar a sua liderança, o que você precisa do marketing, de compras, de expansão. Aquele gerente, quando ele não entregava o número da loja dele, ele estava dando um sinal para a gente que ele precisava de algum tipo de ajuda, sabe? E a gente estava lá para isso, para ajudar. Isso é a expressão da liderança, né? É você se colocar a serviço do seu liderado para que ele entregue o resultado que a ele foi designado. Por que eu te contei essa história? Porque a gente saía daquelas reuniões com aqueles gerentes com plano de ação, com data para entregar aquilo que ele pediu. Então, se ele pedir, eu preciso de mais um vendedor, eu preciso de mais marketing, eu preciso de mais isso, mais aquilo, a gente entregava, desde que ele se comprometesse a entregar o resultado. O mais interessante é que eu passei uns 2 anos nesse projeto, né? Eu tive a oportunidade aí de rodar várias vezes esses 10 estados brasileiros e encontrar dezenas de vezes esses mais de 250 gerentes.
E sabe o que eu aprendi nesse projeto? Que a grande maioria dos casos em que os gerentes não estavam entregando os resultados da sua loja não tinha a ver com faltar produto, não tinha a ver com faltar marketing, com a loja estar ruim e por aí vai. Por um motivo muito simples. Sei lá, chegava em Manaus, tinha 27 lojas da nossa empresa em Manaus e só 3 não performavam bem, não era problema de estoque, de marca, de marketing, certo? Senão as 27 estariam performando mal. O que eu aprendi nessa rodada e com esse contato com os gerentes? Quando um gerente não entrega um resultado, há muitas questões do momento de vida dele em jogo. Então, normalmente era alguém que mudou de cidade e não se adaptou, era alguém que não fez um plano de vida com a esposa e com os filhos por uma mudança e aí a família estranhou o novo lugar. Ou era alguém que se separou há pouco tempo do esposo ou da esposa e estava vivendo aquele momento complexo do recomeço. Ou era alguém que estava muito endividado, com problemas financeiros e por isso não conseguia trabalhar bem. O que eu quero te dizer com esse exemplo é que o gerente ele é a solução e ao mesmo tempo ele pode ser o problema, se ele não tiver a tua liderança próxima. Então, antes de pensar em contratar um gerente e ampliar teu quadro de gerentes, pense que o gerente é a solução e o problema da loja. Por que a solução e o problema da loja? Porque, no final das contas, é o cara que vai ser você, dono ou dona lá naquela unidade. É o cara que vai ser o dono do ponto de venda. É o cara que vai tratar aquela loja como se fosse dele. E se ele estiver passando por um momento de vida difícil, conturbado, se ele não tiver objetivos de vida claros, se ele não for ambicioso, se ele não souber costurar suas relações com a família, se ele não souber de fato liderar o seu time, infelizmente ele vai ser o problema e não a solução. Tino, isso quer dizer então que eu não devo ter gerente? Não, calma lá, já vou te dar a resposta. Eu só quero começar esse papo te chamando a atenção para o aspecto emocional do teu gerente. Os resultados que o teu gerente ou a tua gerente vão entregar na tua loja dependem diretamente das condições que ele tem ou que ela tem em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. O famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então esse teu gerente ele precisa obviamente ter conhecimento. O que faz um gerente, como é que seu negócio funciona, essa visão holística do teu negócio. É entender que essa loja está conectada a um negócio maior, que são várias lojas, e que o teu negócio não está configurado lá para a loja dele, mas que a loja dele é uma unidade avançada de um negócio maior. Esse gerente tem que ter as habilidades e as competências de liderar pessoas, porque o gerente não é um fazedor, né? O gerente não é aquele que faz. Aliás, um gerente, ele tem que evitar o máximo possível fazer as coisas, porque se ele estiver fazendo coisas, ele não está liderando o time dele, não está desenvolvendo pessoas. Esse teu gerente, ele precisa ter a competência de desenvolver pessoas. Ou seja, talvez ele já tenha sido um bom vendedor e aí ele se tornou um gerente. Então, a responsabilidade dele é ensinar os seus vendedores, desenvolver os seus vendedores para que eles sejam ótimos vendedores como ele era. Aliás, a última coisa que um gerente pode fazer é vender. Porque se o gerente vende, ele não desenvolve o time dele. Ele não está cumprindo o papel dele, que é ensinar as pessoas a ter boa performance, a vender bem, a entregar resultado. Então, o gerente precisa ter a disciplina de aprender sempre e de cumprir as regras e a formatação dos processos da tua empresa. Vamos pensar aqui no Boticário, por exemplo. O Boticário tem 5.000 lojas no Brasil. Já imaginou se cada gerente de cada loja resolvesse trabalhar de um jeito? O Boticário jamais seria uma rede tão forte como é. Por quê? Porque os gerentes seguem com disciplina os processos que garantem qualidade, garantem um bom atendimento, garantem uma loja organizada, garantem ótimos resultados que o Boticário tem no Brasil todo. Então percebe que a disciplina também é uma competência, né? Um bom gerente precisa ser extremamente direcionado por indicadores. O que vai possibilitar que ele faça a gestão das pessoas são os indicadores. Indicadores de varejo, né? Então, o gerente tem os indicadores para avaliar cada vendedor e o dono, a dona da loja, o presidente ou o diretor comercial tem os indicadores para avaliar cada gerente. Percebe como os indicadores dão uma avaliação de efeito cascata, né? Quer dizer, quem está no topo da companhia, eu falo aqui companhia porque você pode me ouvir aqui e ter uma rede de 50 lojas, 20 lojas, 2 lojas, 3 lojas, não importa. Você sempre tem alguém na decisão lá em cima e você tem aí um diretor comercial, um gerente comercial, um supervisor regional e depois você tem os gerentes de loja. Cada um orientado para suas métricas. Então, um gerente é alguém apaixonado por métricas, porque existe uma ideia clássica em administração, né? Uma afirmação clássica que é só aquilo que eu posso medir, eu posso gerenciar. Então, como é que um gerente vai gerenciar se ele não está medindo? Por isso que os indicadores são importantes.
Então, um gerente é alguém muito apaixonado por indicadores. Um gerente é alguém que, de fato, tem um compromisso ético com você, que é o contratante, que é o líder, o dono ou a dona da loja, que confiou a ele uma missão e ele tem que ter integridade de entregar aquela missão. Por isso, acima de tudo, um gerente de lojas não pode sofrer com a doença da desculpite. O que é a desculpite? É aquela doença que acomete pessoas que não são competentes, aquela doença que acomete pessoas que não têm autorresponsabilidade e simplesmente vão jogando para fora a culpa. Ah, eu não entreguei porque choveu, não entreguei porque faltou produto, não entreguei porque tal coisa. O problema é que fulano estava de férias, o problema, ou seja... Ele é ótimo em te dar desculpas, mas não é bom para te apontar soluções. Então, um bom gerente ele não pode sofrer da desculpite. Um bom gerente ele até pode te justificar um mau resultado. Tivemos um mês ruim assim, assado, pelos motivos XYZ que eu diagnostiquei, mas quero te assegurar que a partir do dia 1º do próximo mês eu estou tomando essas 3 medidas aqui para corrigir, para que isso não aconteça mais, eu quero teu apoio para isso. Quer dizer, olha a diferença, né, da postura. Quem sofre com a desculpite vomita um monte de desculpa. Tem desculpa para tudo, tem desculpa para cada problema, tem desculpa para cada falha, tem desculpa para cada resultado medíocre. Quem não sofre da desculpite, quem é gestor de verdade, olha para a falha, olha para o problema, admite, se autorresponsabiliza, afinal nada acontece numa loja sem que o gerente permita. Você entendeu isso? Você está me ouvindo, né? Nada acontece numa loja sem que o gerente permita. Então ele entende e ele assume uma autorresponsabilidade e fala, olha, eu falhei nisso, isso aqui não foi bacana, isso aqui eu esqueci, isso aqui eu não sabia, mas olha só, a partir do dia 1º do próximo mês eu estou tomando essas medidas, essas ações, e você pode me cobrar dessas ações, porque isso aqui a gente não erra mais. A gente até pode cometer outros erros, mas isso aqui não. É uma postura diferente. O gerente de uma loja que vende, que bate recorde de vendas, sabe que se ele não estiver no comando, outra pessoa vai estar. Eu aprendi isso com o meu amigo João Laurentino, que eu citei agora há pouco, né? O João uma vez falou isso e ficou muito forte na minha mente, eu nunca mais esqueci. Quando o gerente não está no comando de uma loja, alguém está. O poder não deixa vazio. Não há nenhum espaço humano em que o poder deixa vazio. Uma loja é um espaço humano. Se o gerente não está no poder, se ele não está na liderança, alguém está. E esse alguém pode ser um vendedor ou uma vendedora que é mais articulado, que é mais rápido, né? Que tem mais carisma. O problema é que esse vendedor, essa vendedora não está trabalhando de forma alinhada com os interesses da sua empresa. Está trabalhando para ele. Então ele vai conduzir o time, vai conduzir a loja para o interesse dele. Já um gerente não, como ele tem uma visão mais ampla, ele tende a direcionar as decisões para os interesses da sua empresa. Então percebe que esse gerente, ele é a solução se ele for o perfil certo, e ele é o problema se ele não for. Então, respondendo à pergunta inicial, né, a pergunta que levou ao começo desse papo nosso, quando que um gerente é uma despesa e quando ele é um investimento? Bom, quando o gerente ele não é orientado pelos indicadores, quando ele não sabe liderar e desenvolver pessoas, quando as ações dele e as atitudes não estão alinhadas com os objetivos estratégicos de crescimento da sua empresa, quando ele está mais voltado para os próprios interesses, que a satisfação do cliente, por exemplo, quando ele dá mais desculpas do que apresenta soluções para as questões da loja, quando ele é um fazedor e não um líder, e obviamente quando ele não entrega os números, quando ele não entrega as metas que você estabelece, sejam elas quais forem, vendas, ticket médio, produto por atendimento, margem, quando o gerente é dessa forma como eu acabei de descrever, ele é um custo, ele é um problema para a sua empresa, para a sua loja. E ele nunca vai conseguir levar a tua empresa à expansão, que é um dos papéis dele. Agora, por outro lado, quando um gerente tem uma postura propositiva, tem uma liderança forte, sabe lidar com as pessoas, sabe desenvolver o time, sabe criar na loja um ambiente saudável, em que as pessoas são reconhecidas, as pessoas são respeitadas, sabe como fazer um plano de ação para corrigir problemas e evitar que eles aconteçam. Afinal, gerenciar é prevenir e resolver problemas. Quando o gerente tem uma postura, de fato, de um líder, que sabe extrair de cada colaborador o que ele tem de melhor e mostrar que ele pode mais, porque cada um pode mais, todos podemos mais, você pode mais, eu posso mais. Quando você tem um gerente que entrega os números que a ele foram confiados, você tem um investimento.
Então, classicamente, custo é tudo que você coloca dinheiro e não dá retorno. Investimento é aquilo que você coloca dinheiro e dá retorno. Então, um gerente que você coloca para trabalhar e ele te dá retorno é, obviamente, um investimento. Uma pergunta muito comum nas minhas mentorias também, e hoje, enfim, mais de uma centena de empresários participam dos meus programas de mentoria, tudo bem, mas e aquela unidade nova ainda não paga um gerente? Ou a minha loja ainda não paga um gerente? E você fica nesse ciclo da miséria, né? Como a loja não vende muito, não paga um gerente, eu não contrato o gerente. Então nunca vai ter um gerente, você nunca vai vender muito. A minha proposta, eu quero que você pense aqui, durante esse nosso café, faça a pergunta inversa. Quanto a tua loja precisa vender ou quanto aquela unidade precisa vender para pagar um gerente? Entendeu como é diferente? Então não é sobre o que você vende hoje na sua loja ou na sua rede de lojas. É quanto que aquela loja tem que vender para viabilizar a presença de um gerente. Quanto que aquela loja tem que vender para viabilizar o salário e, obviamente, bonificações para um gerente e até para mais vendedores. Então, é importante que nesse café a gente pense juntos numa coisa. É necessário subir a régua. Quando a gente está falando de ter um bom gerente na tua loja, na tua rede de lojas, a gente está falando em subir a régua. Por quê? Porque você vai ter mais uma camada de liderança para desenvolver as pessoas, para dar resultados melhores e para preparar para a tua expansão. É importante que você saiba que um gerente serve para você subir a régua, subir o faturamento, para você transmitir cultura, o seu jeito de atender, o jeito que a sua loja é única. E, claro, você começar a preparar os futuros gerentes. Eventualmente pode ser um vendedor que tem mais postura de liderança? Pode, mas em geral são seres humanos diferentes, tá? Não é porque um ótimo vendedor é um ótimo vendedor que ele vai ser um ótimo gerente. Eu já vi muito isso acontecer no varejo, demais. As empresas pegam um ótimo vendedor, que ele é muito bom porque ele trabalha sozinho, porque ele é muito bom porque ele é um avião, porque ele é muito bom porque ele é persuasivo, mas ele não tem os elementos de liderança, ou seja, ele não é capaz de servir, ele não é capaz de se doar, ele não é capaz de parar e desenvolver pessoas, ele não tem paciência para lidar com o erro, ele não tem resiliência para lidar com os problemas, ele fica nervoso diante dos problemas, e aí coloca esse cara para gerente. E aí você perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente. Então não é porque você tem alguns talentos em casa que eles serão bons gerentes. Agora, é natural que é importante você privilegiar quem já está em casa. É natural, né, que você privilegie quem já está dentro da sua empresa para se tornar um gerente. Por isso, se você identificar lá um ou outro vendedor que possa ter um perfil, faz um teste. Bota ele para cobrir férias do teu gerente, bota ele para cobrir férias de uma nova unidade, bota ele para começar a liderar alguns projetos e verifica. Verifica não no discurso, não é pergunta para ele se quer ser gerente. Veja na operação, no dia a dia, como ele se comporta frente aos problemas, como ele se comporta frente às adversidades, como ele se comporta frente a todas as questões que aparecem para um líder de uma loja. E aí você vai sentir se ele tem perfil ou não de liderança. E aí você vai saber se ele tem perfil ou não para se tornar, quem sabe, um futuro gerente. As grandes empresas, todas elas têm programas de trainee. Ou seja, são programas que preparam gerentes. Eles não pegam um cara e mandam ele ser gerente, não. Essa pessoa, esse futuro gerente, ele passa por provações, ele passa por uma integração, ele entende a empresa toda, ele conhece os departamentos, ele entende como é que a empresa funciona, né? Nessa rede para a qual eu trabalhei era exatamente assim. A pessoa passava de 30 a 45 dias num programa de treinamento intenso, em que ela tinha que fazer não só os treinamentos, mas provas frequentes. E ela conhecia a empresa inteira, ela conhecia a logística, ela conhecia o compras, o marketing, ela conhecia como é que funcionava a contabilidade, a administração, como é que funcionava o financeiro, como é que funcionava a auditoria. E assim ela conseguia ter uma visão holística. E aí no final ela era avaliada se ela tinha ou não condições de assumir uma loja. E mesmo se ela tivesse condições, ela não assumia uma loja de cara. Ela ia para uma loja, ela ia cobrir férias de um outro gerente, e aí ela era avaliada. O que eu quero te dizer é que também ter um programa, mesmo que a tua rede seja pequena, mesmo que a tua empresa ainda não seja uma grande rede, ter um programa contínuo de formação é importante, porque eu sei que o teu desejo é crescer, eu sei que o teu desejo é ter uma rede de lojas,
Eu sei que se você já tem uma rede de lojas, você quer ter mais lojas, você merece ter mais lojas, mas para isso você vai precisar de novos gerentes. Interessante, sabe? Eu já vi muitos mentorados, né? Muitas empresas que eu mentoro, muitos empresários que eu mentoro, reclamarem que tem um recurso para expansão, tem um ponto, tem tudo para expandir a loja. Só não tem a liderança, porque não formaram a liderança. Então você percebe como ter ou não ter o gerente pode ser uma condição para a tua expansão? Você percebe que às vezes não ter o gerente é o pior ou o maior freio para a expansão da tua rede de lojas? Por isso que é importante manter também aí um programa de formação para que você comece a preparar os seus futuros gerentes. Pode ser um programa de trainee estruturado ou pode ser alguém que vá pouco a pouco assumindo projetos, alguém que pouco a pouco vai assumindo alguns projetos mesmo, alguns desafios para você ir preparando ele para a liderança. Percebe que a liderança, ela é o lugar onde confiamos a alguém uma missão, entregar algo. Então, quando o gerente é um gasto e quando ele é um investimento? Quando ele entrega aquilo que você designou a ele, quando ele entrega os números, as metas, os resultados que você combinou com ele no momento da contratação, ele é, sim, um investimento. Agora, se o teu gerente sofre de desculpite, se o teu gerente não entrega os números, se o teu gerente não consegue trazer o time para o desafio, infelizmente ele é um gasto. E aí nessas horas, né, você deve estar se perguntando, ok, mas e aí, eu mando ele embora? O que eu faço com esse gerente que não entrega? Bom, eu gosto de usar o conselho do Jack Welch. O Jack Welch fala o seguinte, olha, se essa pessoa tem os valores de vida, se essa pessoa tem os valores que batem com o seu, ou seja, se essa pessoa é ética, íntegra, se essa pessoa é honesta, se essa pessoa tem uma boa relação com as outras, vale a pena aí uma segunda chance. Vale a pena você, como líder desse gerente que não está entregando os números, possibilitar ele um conhecimento, um curso, uma formação, uma informação e, claro, um plano com data para que ele mude os resultados. Ou seja, você pode fazer um plano para 30 ou para 60 dias ou até 90 dias e deixar bem claro que, passados esses 30, 60 ou 90 dias, se ele não entregar o número, você vai ter que buscar alguém que entregue no lugar dele. Então você dá uma segunda chance. A gente sempre precisa dar uma segunda chance, porque talvez esse gerente atual que não está entregando os números, pode ser que ele simplesmente não entregue porque ele não está sabendo como fazer aquilo, ou, lembra da história do começo do papo? Ele está num momento de vida em que ele está passando por situações que estão impactando a performance dele em loja. E que você, como líder, deve saber e deve agir, não entrando na vida pessoal dele, mas trazendo ele para o desafio, trazendo ele para o momento dele, trazendo ele para o papel dele como líder em loja e também estendendo alguma ajuda que talvez ele precise. Não é ser pai, não é ser mãe do seu gerente, é ser líder, é ajudar no momento talvez de dificuldade, para que ele tenha as condições para ele resolver o problema dele, não você. Você dá as condições para que ele resolva os problemas dele. Ok, essa pessoa tem condições, estabelece esse plano aí de 30, 60, 90 dias. Agora, se você percebe que essa pessoa, além de não entregar os resultados, ainda não quer aprender, não quer se dedicar ao projeto, é uma pessoa que não traz integridade, valores, é uma pessoa que cria confusão, é uma pessoa que fomenta fofoca, é uma pessoa que só reclama, aí você já sabe qual é a resposta, né? É rua. Essa pessoa nem deveria ter entrado na sua empresa. Esse gestor não é um gestor e ele sequer deveria ter entrado na sua empresa. Se ele entrou, você precisa entender o que eu preciso melhorar no meu processo de seleção, de recrutamento, para que isso não aconteça mais, né? Fica uma lição. Eu espero, honestamente, que você tenha muitos gerentes no seu caminho. Eu espero, honestamente, que você, que é dono ou dona de loja, lidere um grupo enorme de gerentes. Tanto de lojas, como gerentes de e-commerce, como gerentes de logística, de expansão, de marketing, que você tenha aí na tua organização muitos gerentes, porque isso é sinal de saúde do teu negócio e também de crescimento. Que você possa empregar cada vez mais líderes que desenvolvam outros líderes, de modo que o seu legado aí como dono e dona de loja seja desenvolver pessoas, desenvolver um bom negócio, rentável, lucrativo, crescer para empregar cada vez mais e fazer uma diferença aí na sua cidade, na sua região e no nosso país. Obrigado por me acompanhar em mais um Café com Dino.
eu te convido também a me seguir nas minhas redes sociais. Lá no Instagram eu sou @DinoGueno e também me encontra lá no Telegram. Diariamente eu envio vários insights e várias estratégias importantes para donos e donas de loja baterem recordes de vendas. Forte abraço e até o nosso próximo café. Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoGueno.